A história da música é cheia de reviravoltas, e uma das mais fascinantes é, sem dúvida, a da abertura de ópera. Como é que uma peça que servia só para mandar o pessoal calar a boca virou uma obra de arte complexa, quase uma sinfonia em miniatura? Bom, é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Para começar essa viagem, a pergunta é até que simples. Lá no comecinho do Barroco, como é que as primeiras óperas davam seu pontapé inicial? Tinha aquela música grandiosa para preparar o clima? Aquela fanfarra? Então a resposta é bem surpreendente. Elas começavam de um jeito super abrupto, sem música nenhuma de introdução. A cortina subia e pronto, a ação começava, sem cerimônia. E é justamente esse começo súbito que faz a gente entender por que, afinal, a abertura precisou ser inventada. E olha, essa invenção não foi nada óbvia não. A ideia de criar uma porta de entrada musical para o drama, de dar um tempo para o público se ajeitar e entrar no clima, isso foi algo que levou tempo para se desenvolver. Vamos ver como essa história começou. E é aí que nasce a abertura. A melhor forma de pensar nela é como um pórtico, sabe? Um portal, uma entrada arquitetônica que prepara e conduz a gente para o universo da obra. Essa metáfora do pórtico é simplesmente perfeita para a gente entender o papel dela. O grande pioneiro que deu início a essa tradição foi Cláudio Monteverdi, lá no começo do século XVII. A função inicial era super prática: acalmar a plateia, que ficava batendo papo, e focar a atenção de todo mundo na música. E a relação com a ópera que vinha depois? Nenhuma. Para ter uma ideia, o compositor Cimarosa usava exatamente a mesma abertura para suas óperas sérias e para as cômicas. Era literalmente só um aviso de que o espetáculo ia começar. Só que a arte nunca fica parada, né? Com o tempo, essa introdução simples começou a ganhar mais corpo, a ter uma estrutura. E lá pela metade do século XVII, surgiram duas fórmulas principais, criadas por Lully e Scarlatti. Foram eles que estabeleceram os padrões que iam dominar a música na Europa por muito tempo. E o legal aqui é ver como surgiram duas personalidades musicais bem diferentes. De um lado, a abertura francesa de Lully, uma coisa mais solene, majestosa, sabe? Começava devagar, acelerava e depois voltava para o clima grave. Ela já tentava refletir um pouco o clima da obra. Do outro lado, a abertura italiana de Scarlatti era pura energia. Começava rápida, tinha uma parte lenta no meio e terminava com tudo, super vibrante. E agora vem uma das conexões mais incríveis de toda a história da música. Aquela estrutura italiana rápido, lento, rápido não morreu ali na ópera. Com o tempo, os compositores foram lá e adicionaram um minueto entre as sessões. Mais tarde vem o gênio do Beethoven e troca esse minueto por um scherzo, que é tipo um minueto mais rápido e brincalhão, e pronto, estava criado o esqueleto da sinfonia moderna. É fascinante pensar que a sinfonia, como a gente conhece, nasceu de uma introdução de ópera. A partir daqui, a abertura começa uma jornada para dentro da própria ópera. Ela deixa de ser só uma musiquinha de introdução genérica para se transformar num verdadeiro resumo da trama, uma prévia de todas as emoções que estavam por vir. E tem dois nomes que são cruciais nessa virada de chave. Primeiro, Gluck, que lá pela metade do século XVIII, na sua ópera Ifigênia em Áulida, fez uma abertura que era um resumo espiritual do drama. Depois, já no comecinho do século XIX, Weber foi ainda mais longe. Ele pegou os temas musicais mais importantes da ópera e usou como matéria-prima para construir a abertura. Ou seja, a música de introdução era literalmente feita do mesmo DNA da obra principal. Então, o ponto-chave é exatamente este. A abertura completou sua primeira grande metamorfose. Ela deixou de ser um simples preparador de ambiente para se tornar uma síntese da obra. O pórtico agora não só indicava a entrada, mas já mostrava nas suas paredes um pouco das cenas que seriam vistas lá dentro. E se toda essa evolução teve um ponto culminante, um auge de complexidade e de integração com a obra, esse auge tem nome e sobrenome: Richard Wagner. Para Wagner, a abertura não era mais uma simples introdução, era um poema sinfônico. Eram peças tão completas, tão narrativas, que podiam muito bem ser tocadas sozinhas numa sala de concerto. Ele usava o enredo da ópera como se fosse o roteiro, o programa dessa história. E os temas musicais eram os personagens dessa sinfonia em miniatura. Então, no século XIX, a gente pode dizer que existiam três tipos principais de abertura. Tinha a abertura em forma de sonata, que seguia uma estrutura mais clássica, bem definida como a de Dom Giovanni do Mozart. Tinha o potpourri, que era uma espécie de trailer musical, uma colagem com os maiores sucessos da ópera, algo que o Rossini fazia como ninguém. E, por fim, a abertura sinfônica, essa síntese da obra que a gente acabou de ver em Wagner.
Mas, claro, nem todo mundo seguiu esse caminho da abertura super grandiosa. Surgiu uma alternativa, o prelúdio. Ele era mais curto e também usava temas da ópera, mas sem aquela ambição de contar a história toda. De certa forma, o prelúdio volta um pouco à função original de ser uma preparação de espírito, de criar a atmosfera certa. O próprio Wagner usou essa forma em Tristão e Isolda e também em Verdi e Bizet. Depois de uma jornada tão rica, de uma evolução tão impressionante, fica a pergunta: o que aconteceu com a abertura? Qual é o legado dela? A verdade é que, com todas as mudanças do século XX, a ópera, em sua maioria, simplesmente dispensou a abertura. Assim como ela começou de forma abrupta em muitos casos, ela voltou a começar sem aquele pórtico musical. O ciclo, de certa forma, se fechou. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se essa forma musical tão poderosa e tão cheia de história praticamente sumiu da ópera, para onde foi parar toda essa energia criativa? Onde é que hoje a gente encontra uma peça de orquestra que prepara o drama, que apresenta os temas principais e que dá o tom da história? Pensem um pouco nas trilhas sonoras do cinema. A grande abertura de ópera pode ter saído de cena, mas o espírito dela, esse com certeza está mais vivo do que nunca.